O clima esquentou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma discussão bastante acalorada foi protagonizada pelos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. O STF julgava um caso sobre a extinção dos tribunais de contas dos municípios do Ceará. Mas Gilmar, em seu voto, acabou mencionando que Barroso, logo que chegou à corte, soltou o ex-ministro José Dirceu do PT. Barroso retrucou e disse que Gilmar Mendes só destila o ódio durante as sessões. A prova de que falta criatividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Use um argumento, o mérito do argumento. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, precisou usar de sua autoridade por diversas vezes para lembrar os magistrados de que eles estavam no plenário da corte, onde os insultos não são tolerados. Mesmo assim, o bate-boca prosseguia. Roberto Barroso fez sua explanação sobre o caso da época e acusou Gilmar Mendes de leniente com os casos de colarinho branco. Permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém e, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e mesmo assim permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. O ministro Gilmar Mendes ironizou dizendo que não é advogado de criminoso internacional, fazendo uma alusão ao caso de Cesare Battisti, apreciado pela primeira turma da casa. Não sou advogado de bandidos internacionais. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. O juiz não pode ter correligionário. Senhores ministros, eu peço, por favor, estamos no plenário do Supremo. Presidente, aqui, por favor. tenho esse histórico e realmente na segunda turma, que eu sempre integrei, nós temos uma jurisprudência responsável, libertária, e não fazemos populismo. Ninguém faz, ministro. O certo é que, mais uma vez, magistrados da Alta Corte da Justiça Brasileira protagonizaram uma ríspida discussão. Eu vou só acrescentar uma informação aqui, Joseval e professor Vila, já que Gilmar Mendes não sai das manchetes, o Instituto Paraná fez uma pesquisa nacional online entre 2 e 5 de setembro com a seguinte pergunta: o senhor concorda ou discorda da postura do ministro Gilmar Mendes do STF? As respostas: 84,1% dos que responderam à pergunta afirmam que discordam e 10,1% afirmam que concordam, não sabem ou não opinaram, 5,8%.
Apenas dizer que a comunidade jurídica do Brasil hoje está com a cerviz dobrada, a cabeça reclinada. Porque o que a gente ouve hoje no Supremo Tribunal Federal não é a mais alta corte que a gente sonha. Esta é a mais alta corte da República. Os advogados têm pelo menos 2 edições mensais, uma na verdade é trimestral de jurisprudência, e em cima dessas edições eles se debruçam e vão aurir profundos conhecimentos de direito. É a corte que define toda a jurisprudência brasileira, que orienta, que ensina. Isto é o Supremo Tribunal Federal para esta comunidade de juízes, promotores e advogados. O que nós acabamos de ouvir realmente, tenho a impressão que é a maior mácula da história dessa corte. É triste, né? Ver uma discussão como essa, mas cada um disse com o fígado a sua verdade, né? Isso que é curioso, né? Primeira observação, eu gostaria de saber a ata dessa reunião que vai ser aprovada na sessão seguinte. O que vai constar na ata? Porque não há nada mais mentiroso do que uma ata para o historiador. Nada mais mentiroso. É capaz que na ata seja suprimida toda a discussão e coloca uma frase que houve uma altercação entre os ministros, ponto. E tudo isso é suprimido. Por isso precisa tomar muito cuidado o historiador com o documento, que o documento muitas vezes não fala o que aconteceu. Eu tenho certeza, na próxima reunião, começa assim as reuniões do Supremo. Vem a secretária, uma senhora que agora é uma senhora, ali do lado esquerdo da presidente, e vai falar, foi aprovada, todo mundo aprovado, não vai ter nada disso. Agora, é vergonhoso, porque um chamou o outro, um ministro chamou outro de criminoso. Indiretamente é isso, né? Um dizia que o sujeito é leniente com os crimes, chamou ele de o Gilmar de criminoso, e o Gilmar chamou o Barroso de criminoso. O Barroso chamou no finalzinho, falou, Vossa Excelência vai mudando de jurisprudência de acordo com o réu. Olha, o que é isso? Isso não é Estado de Direito, é Estado de compadrio. Juiz não pode ser correligionário. Quando fala isso, está dizendo o seguinte, o senhor está à venda, é isso. O senhor julga não de acordo com a justiça, de acordo com o réu, né? Se o réu politicamente é ligado ao senhor, está absolvido. Se não é, está condenado. E o outro, Gilmar, disse de Barroso, o senhor é advogado de bandido, está se referindo ao Batiste, né? O episódio, especialmente do Cesare Battisti. É lamentável, né? Quando ele era advogado, estava no seu direito, defendia lá esse senhor aí que espero que seja deportado do Brasil urgentemente e tal. Mandaram para a Itália. Agora, a questão toda é realmente, e é bom transmitir pela televisão, hein? Isso é importante. A transparência está na Constituição também. Tem de mostrar. Isso é importante, porque tinha gente que era contra. Temos de mostrar a Câmara, o Senado, temos de mostrar o STF. Isso faz bem. Isso antigamente ficaria escondido. Hoje não, hoje todos nós assistimos. Ficamos horrorizados, é verdade, mas tem de mostrar. Essa corte é a Suprema Corte que nós temos. De Suprema, ela tem quase nada. De Justiça, essa eu não espero nada dali, viu? Eu não espero nada dali e não é de hoje que eu falo isso.